Oi pessoal, boa tarde. Para quem não me conhece, eu sou o Alan. Primeiro, antes de você assistir esse vídeo, vou pedir desculpas pela iluminação, né? Tá um pouco esquisito aqui, então eu tô com a sombra assim no meio da cara, tô parecendo o Eclipse, aqueles vilões antigos da DC Comics ou o próprio Duas Caras, né? Tá engraçado aqui, ó. Sem muitas delongas, hoje eu vou falar sobre um RPG nacional, né? Todo mundo que me acompanha aqui o canal sabe que eu adoro projetos de autoria nacional, seja no campo dos board games quanto no campo dos RPGs, né? Acho que a gente tem muita inventividade disponível aí pelos autores brasileiros, que não são poucos em todas as áreas. Eu acho que a gente sim tem que olhar para dentro do nosso país, que a gente tem muita coisa boa. Então, sempre vai ter espaço pra gente jogar Dungeons Dragons, para jogar Vampiro, para jogar Call of Cthulhu, para jogar qualquer um dos grandes sistemas, né, os Great Ones, mas também tem muito espaço pra gente conhecer produtos pequenos maravilhosos e coisas muito autorais, muito bem feitas, tá? Então, eu já vou começar meio polêmico. Para mim, este é o melhor RPG produzido no Brasil e eu vou explicar o porquê. Então, sem muita enrolação, eu vou falar hoje de um produto que eu tô apaixonadíssimo pela identidade visual dele, que é o Cordel do Reino do Sol Encantado, tá bom? Cordel do Reino do Sol Encantado, essa versão que eu tô mostrando, é uma versão encadernada, né? Uma versão de capa dura, mas ele, na verdade, o formato original dele, ele foi lançado em cor 10 mesmo, né? Então, eles são livretos. Tem mais dois aqui, eu vou mostrar, mas eu vou falar sobre eles mais pra frente no vídeo, só para vocês entenderem, tá? São livretinhos no formato de um cordel mesmo. Então, este livro aqui, ele compila os 6 cordéis que constituem o livro básico e tem mais aqueles dois que são extras, tá? Eu peguei esses livros no DOF, né, e eles vieram nessa sacolinha belíssima, mas eu confesso que eu me arrependi um pouquinho, tá? Eu acho que eu deveria ter pego ele na sua estrutura dos cordéisinhos. Assim é mais prático para carregar e tal, para ler, mas é tão charmoso esse negócio aqui que não tem como querer tudo. Então, se um dia eu achar os cordéisinhos soltos, os 6, eu prometo comprar e ter o produto em duplicidade. Tamanho é a beleza disso aqui. Qual que é a ideia, né? O Cordel do Reino do Sol Encantado ele é um RPG, tá bom? Ele não coloca aqui número de jogadores, né? Mas você pode jogar ele solo, tá bom? Ele tem regras para você jogar solo, que é apresentado nos últimos 2 cordéis, que aqui você pode entender como capítulos. E também ele é, eu acredito que para todo e qualquer RPG, para ter uma sessão muito legal, é algo de 3 a 5 jogadores, tá bom? Então vamos colocar aqui que ele é um RPG ideal para ser jogado em 4 jogadores. Então você vai ter o mestre da história e os jogadores, que no caso aqui o mestre da história não é chamado de narrador, ele é chamado de contador. E aqui os personagens são das mais variadas classes possíveis e imagináveis. A coisa mais legal desse RPG aqui é o seguinte, ele é escrito todo em cordel, em prosa, tá bom? Então eu vou ler só um pouquinho aqui, só para vocês entenderem, tá? Então aqui, ó, a introdução do livro. Olha agora aqui, menino, porque eu vou lhe contar a história do destino desse mito popular, pois é só o nordestino que vai lhe saber falar, na verdade o agrestino, que é quem pode cantar. Entra ano e sai ano, não cansam de repetir. No futuro o cangaço vai deixar de existir. Ah, mas isso é uma coisa que eu não vou mais permitir. Não digo da bandidagem, mas do ato de desistir. E essa tal de internet veio para tudo mudar? E é e-mail, é Bluetooth, tem Wi-Fi no celular. Mas lhe digo, não é isso que vai me incomodar, pois estou lhe oferecendo um jogo de interpretar. Cara, se essa primeira página aqui, ela não te ganhar de imediato, eu não sei mais o que vai te fazer gostar desse livro. Eu fiquei encantado, assim, na primeira leitura. Uma boa notícia, tá? Para quem tá vendo esse vídeo aqui, quiser conhecer isso aqui, né, não quiser comprar de imediato, o primeiro cordel tá disponibilizado na íntegra, né, de graça, como PDF no site da New Order, que é a editora desse produto. Então, se você quiser ler primeiro o primeiro cordel, né, que ele apresenta as regras do sistema, todas contadas em forma de repente também, então exige uma leitura com atenção, e as classes básicas de personagem, vai lá, tá lá, dá pra você sair jogando ele. Então o livro ele é dividido em algumas estruturas, né? Então ele mostra também aqui o que seria o mapa do Cordel do Reino do Sol Encantado, que no caso é o Nordeste brasileiro, então você entende aqui que é uma área que vai da Bahia até o Ceará, tá bom? Então essa divisão aqui ela não é exata, né? Então ele não respeita toda a quilometragem entre um terreno e outro. E é legal também que em partes mais pra frente do livro ele também tem até regrinhas de X-Crawl. Né, ele tem aqui uma tabelinha que eu não vou achar, óbvio, né, eu sou especialista em fazer isso aqui no canal, ainda mais porque o livro é pequenininho, então acho que vai ficar mais difícil ainda, então não vou me perder muito tempo nisso. Mas o legal disso aqui é que ele é ambientado todo no cangaço, né, nordestino, então os personagens vão ser os mais tipos variados possíveis. Então, para você que é fã de obras como Alto da Compadecida, ou As Pelejas de Ojuara, né, que teve um filme, uma adaptação chamada O Homem que Desafiou o Diabo, que esse filme é engraçadíssimo, tá bom? Se você nunca assistiu esse filme, tem ele na íntegra no YouTube, com boa qualidade, coloca aí O Homem que Desafiou o Diabo e te desafia a não rir
vendo esse filme. E coisas também mais sérias, né, como Os Sertões, por exemplo, até são obras que o próprio autor recomenda aqui no começo. Então o livro ele apresenta primeiro as regras base do cenário e depois ele vai apresentando as classes de personagem. Então ele dá uma introdução e aqui você vai ter uma ficha. Algo interessante sobre o sistema é que todos os personagens, eles remetem um pouco ao que era a estrutura do vampiro clássico. Então você vai ter os atributos, que são os mesmos atributos do D&D, mas aqui com nomes diferentes, né? E você sempre vai ter 12 pontos de personagem. E quando você cria o seu personagem, você vai ver que sempre vai ter esses 12 pontos distribuídos, isso aqui é padrão, tá bom? Você vai ter, se não me engano, 3 pontos, onde você pode distribuir eles da melhor forma que lhe aprouver, tá bom? E aí o livro ele vai apresentando muitas classes no começo, né? Primeiro aquelas mais clássicas, né? Cangaceiro, mas tem coisas também como o arruaceiro, o brigador, a dona de casa, tem aqui o doutor, e é legal porque tudo escrito da melhor maneira possível, de acordo com a caracterização do Nordeste. E ele também tem os seus NPCs clássicos, né? Você vai ter a benzedeira, a mãe de santo, você vai ter, deixa eu lembrar aqui, acho que vai ter também o bispo, tá? Tem muita coisa, tá? Eu li o livro, né? Eu li ele na íntegra, não joguei ainda, não tive a oportunidade de jogar, mas assim que possível eu quero fazer uma mesa porque eu tô encantadíssimo com a identidade visual disso. E aí na parte de NPCs também, ele coloca criaturas fantásticas típicas do sertão, né? Então aqui, por exemplo, o lobisomem, tá? Esquece esse papo de lobisomem. Uma coisa muito bacana, né, a respeito disso, eu lembro uma vez, agora off-topic aqui do livro, que eu peguei um ônibus, né, aqui no centro de São Paulo, muitos anos atrás, e o cobrador do ônibus, eu acho que ele tinha acabado de chegar do Nordeste há um pouquíssimo tempo, e ele falando, né, sobre como as criaturas fantásticas do sertão não vêm para a cidade, né, porque ele acreditava piamente que lobisomem existe, curupira, todo tipo de bicho do folclore nordestino existe mesmo, mas que eles não vêm pra cidade porque eles têm medo da luz e do barulho dos carros. E até hoje eu dou risada toda vez que eu lembro disso. Além de apresentar os NPCs, ele também vai falando um pouco sobre a geografia, tá? Então assim, em partes onde o livro tem que ser muito específico, o autor optou por tirar a linguagem do repente, tá bom? Então ele vai ter um português, né, normal, entre aspas, e ele vai apresentar para você no que é mais quesito de regras. No sentido das regras, o jogo é muito fácil, então cada bolinha dessas dos atributos ela é um dado que você pode jogar. O jogo só utiliza dados de 6 faces. Resultados de 4 até 6 são sucessos, de 3 até 1 são falhas. E aí você vai ter também coisas que vão melhorar, né, o teu teste, ou seja, vão te dar mais dados, e coisas que vão te tirar dados, tá? Então o sistema basicamente é isso, ele é muito fácil, ele é um sistema que ele está mais focado na narrativa. Ele também tem regras para combate em massa, né? Então, por exemplo, você ter... eu esqueci o nome, oh meu Deus do céu, eu esqueci o nome, quando é uma... Aqui, ó, quando você vai ter regras de bando, né? Então os bandos de cangaceiro, contra, por exemplo, aqui os policiais. Deixa eu ver, eles tinham um nome aqui também. Eu não vou lembrar. Tem aqui as tropas, né? As tropas, ou contra uma procissão, e todas elas têm as suas regrinhas de combate em massa. Isso é muito legal, porque você percebe que o autor ele teve uma preocupação muito genuína em criar um produto, né? Não só com uma identidade visual bonita, mas também... para deixar ele o mais caracterizado possível dentro das obras mais famosas da nossa cultura do cordel. Um outro trecho aqui que eu acho muito legal, por exemplo, quando ele vai falar de uma classe, né, de personagem, vamos falar aqui, por exemplo, de um NPC. Então vou falar do mais famoso de todos, que inclusive está caracterizado igualzinho o Alto da Compadecida, o Tinhoso. Então, os nomes que ele coloca: Beelzebub, Jurapari, Capiroto, Cão, Pai da Mentira, Muxoxo, Sem Gracejo, Demo, Canhoto, Arrengado, Coisa Ruim, Roxo, Chifrudo, Satanás, Maroto, Anjo Mau, Sete Peles, Coxo, Satão, Serpente, Gafanhoto, Lúcifer, Bode Preto e Xoxo. Olha, se não aparecer aqui agora, não aparece mais. Mas muito bom, tá? Eu gosto muito do cuidado, né? Aqui, por exemplo, quando ele vai falar sobre o profeta, né? O profeta é um homem santo que conquista com louvor, aceita quem lhe busca e ameniza toda dor. Inicialmente um peregrino, até que sua palavra de amor correu pelo solo nordestino e fez-se encher de seguidor. Não tem como não gostar disso. Sabe, é genial. Eu gosto muito da cultura europeia, né, dos RPGs, tão inspirados, né, no que o Tolkien criou ali, né, com sua mitologia do Senhor dos Anéis, o que o Dungeons & Dragons trouxe e todos os outros, mas é muito legal você ver um produto com identificação 100% nacional. E aí, aqui o que a gente tem de cordéis complementares, né, ele tem um cordel que o próprio nome já diz, né, o cordel das classes complementares, que vai trazer mais classes de personagem, tá? Entre elas aqui nós temos algumas do tipo a Dama, né, que está sempre presente em toda e qualquer obra que se preze de cordel.
A gente vai ter aqui a Mãe de Santo também como classe de personagem. Muito legal aqui, porque o autor ele se preocupa em incluir, tá? Então você tem personagens negros, pardos, tem uma distinção que eu nunca vou lembrar o nome, né? Que é o caboclo, e tem um outro nome também que agora eu não vou esquecer, que é a mistura do índio com o negro, né, do índio com o branco. Então ele coloca todas essas classes justamente para você ter inclusão, né, para todo jogador se sentir ali identificado com uma classe de personagem especial. E aqui o melhor dos cordéis, que é o dicionário. Esse aqui rende altas risadas. Então aqui você vai pegar palavras, por exemplo, né, como aqui familiar, que significa diabo da garrafa, ou pegar uma coisa aqui como entronchado, torto. Vamos pegar tem umas muito boas aqui. Encabrestado, né, sob controle, na rédea. As mais clássicas como emprenhar, né, engravidar. Aqui, filho da bexiga, pessoa coisa ruim. Filho da égua, filho de uma prostituta. Filho da moléstia, pessoa coisa ruim. Filho da peste, pessoa coisa ruim também. Filho do cabrunco, tudo é pessoa coisa ruim, tá? Filho do cancro. E outras tantas. Cara, assim, é genial, tá? Só esse cordelzinho aqui, ele já vai te fazer dar muita risada, tá bom? Então, pra você aí, né, que tá afim de conhecer algum RPG novo, ou só é um fã de cultura nordestina como eu gosto de falar isso aqui com frequência, eu tenho muito orgulho, né, porque eu sou filho de nordestinos, a família do meu pai, ela veio de fora do país, mas a família da minha mãe, ela é toda do cangaço mesmo, assim, sabe, é bem do nordeste, da roça mesmo, então eu tenho muito orgulho de tudo que eu herdei dos meus pais, seja na perseverança, naquela energia que todo nordestino tem para fazer as coisas e não desistir das coisas quando quer algo, mas principalmente por uma cultura tão rica igual a que a gente tem. Então, logo logo tem vídeo de Drops e eu vou aproveitar e falar um pouquinho mais só no Drops sobre esse produto aqui que também fala com o cangaço nordestino, como é o próprio título, que é um board game. Para você que assistiu até aqui, muito obrigado. Críticas, comentários, sugestões sempre bem vistos. Até mais e não se aperrei não, que logo logo tem mais vídeo, vice? Tchau, tchau.